Paz, amados irmãos, bom dia a todos os irmãos que estão ligados comigo no programa Deus em Sua Vida. Que Deus possa abençoar cada um, que possa receber as bênçãos do alto dos céus. Hoje, mais um dia de vitória, de conquista e aprendizado. Aqui fala o pastor missionário de Deus, porque de Deus está falando com você, trazendo para você apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Por esse motivo estamos alegres, porque acreditamos na vinda do Senhor Jesus. Vamos orar. Ó Deus amado, Pai querido, obrigado, ó Deus, por mais um dia chamado hoje, no qual tem nos dado. Abençoa cada um que tem feito cada vez mais unção através da Tua palavra, que possamos estar atentos a que Tu vai falar nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, e que possamos estar diretamente voltado para a Tua obra, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos, aqui quem vos fala novamente é o pastor de Deus, onde de Deus está falando com você e dizer que tua família é de Deus, amém? O programa é Deus em Sua Vida, ele vai ao ar todos os dias, às 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, sábado, domingo e feriado, às 8 horas da manhã. Então aqui está o nosso CD, Pastor Missionário é de Deus, porque de Deus está falando com você e levando cada vez mais a palavra em forma de louvor e adoração. E você encontra esse CD na loja Coisa de Crentes, no qual quero mandar um grande abraço para meu amigo J. Monteiro. É isso mesmo, um grande abraço, meu amigo pastor J. Monteiro. Deus abençoe a sua vida. E na loja Coisa de Crente, na Central do Brasil, você procura lá o Franklin Jones, que você encontra o nosso CD Forró Pentecostal. Um abraço a todo o povo aí de Rio Tinto, meu amigo Cabo Ferreira. Um abraço. Rapaz, eu estava lendo aqui uma matéria muito forte, né? Você que é de Rio Tinto aí está me ouvindo. Rio Tinto Esporte Clube Recreativo. Abandonado, acabou, destruído. É um lugar que muitas vezes ali, quando eu era do mundo secular, eu toquei muitas vezes com as bandas ali, Nordestino do Ritmo e outras bandas aí, né? Nós trabalhamos ali e outras festas que havia ali. Eu acho assim que os patrimônios ele não devia ser abandonado e sim conservado, tratado, porque é uma história, né, irmão? Mas infelizmente a cidade ela se envolve em muitas coisas, né? Dinheiro com coisas de fora e esquece as coisas de casa, da terra. Então essa aqui está a minha indignação, meu recado para você que é autoridade aí de Rio Tinto, por ser prefeito, as autoridades demais que olhem para o nosso patrimônio, porque isso é história, irmão, isso vale a pena. Ninguém vive de história, vive de realidade, mas se você conservar, aquilo vai sempre preservar, vai sempre manter aquilo ali, tá bom? Então aqui está meu recado para todas as autoridades aí de Rio Tinto que possa olhar mais para esse lado, não abandonar e sim preservar, amém? Irmão, o programa é Deus em Sua Vida, ele vai ao ar todos os dias, às 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, sábado, domingo, às 8 horas da manhã. E trazemos apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. E eu quero aqui convidar você para que você possa dar um like lá no nosso canal, se inscreva no nosso canal, toque o sininho lá, para que nós possamos estar cada vez mais evangelizando. Esse é o nosso intuito, né? Meu amigo Joaquim, é evangelizar as nações, levar a palavra e conhecimento de Deus aos 4 cantos da terra. Esse é o nosso objetivo, amém? Todos os dias trazemos aqui 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. E hoje nós vamos falar sobre, deixa eu abrir aqui o manual do adorador, quem foram os 12 apóstolos. Às vezes você não sabe. Você está lendo a Bíblia, você diz que conhece a Bíblia, mas não sabe quem são os 12 apóstolos. Quem foram os 12 apóstolos? Se eles ficaram até o final os 12, ou se tinha mais apóstolos, você não sabe. Por isso que o programa é Deus em Sua Vida, ele vai trazer para você essa orientação e sabedoria e conhecimento da palavra de Deus. Amém? Quem foram os 12 apóstolos? Eu quero começar assim, que os 12 apóstolos foram Simão, também chamado de Pedro, tá? Então, Simão, também chamado de Pedro, esse era o nome dele. Conhecia como Simão e conhecia como Pedro. André, Tiago, filho de Zebedeu. Por que Tiago, filho de Zebedeu? Porque tinha outro Tiago, filho de Alfeu. Deu para entender agora? Então, as pessoas eram classificadas pela família. Um exemplo, Simão, também chamado de Pedro. André, Tiago, filho de Zebedeu. João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus e Tiago, filho de Alfeu, né? Então, e tinha também Tadeu, também chamado de Judas, né? Então Judas também era conhecido como Tadeu, né? Simão, o Zelote, olha só, então, olha aqui tinha Simão, que era chamado de Pedro, tinha Simão o Zelote.
e Judas Iscariote. Veja só. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Escuta essa. Tadeu, chamado de Judas. Simão, o Zelote. Olha só que tinha dois aqui que entende que tinha dois Judas. E Judas Iscariote. Deu para entender? O Iscariote foi aquele que traiu Jesus. Aqui em Mateus, preste atenção. Capítulo 10 diz assim: estes são os nomes dos 12 apóstolos, o primeiro Simão, chamado Pedro. E André, seu irmão. Preste atenção. André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Tiago era irmão de Zebedeu. Escuta só. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Por que o publicano? Porque Mateus ele é cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão de Zelote. Na realidade, aqui, pelo que eu estou vendo aqui, era sempre um irmão do outro. E Judas Iscariote o traiu. Então, para você ter a noção, aqui em Lucas 6, versículo 13 e 16, assim: ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, e a quem também designou apóstolo. Preste atenção, escuta essa. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, não era um, e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então, todos eram apóstolos. Deu para entender isso? Mas você só fala assim, o apóstolo Paulo. Não. Aqui, todos designou apóstolos. Escuta essa. Simão, a quem deu o nome de Pedro. André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Judas Iscariote, e Tiago e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Se você prestar atenção aqui comigo, escuta essa que eu falo agora. Aqui em nenhum momento Jesus disse assim: olha, você é o pastor fulano de tal. Eu quero que você entenda muito bem isso. A Bíblia fala aqui que Jesus, ele designou todos como apóstolos. Não é verdade? Eu já vejo, às vezes, até pastor falar que não existe apóstolo. Para mim, precisa estudar a Bíblia, né? Porque está bem claro aqui. A sua Bíblia e a minha está escrita assim em Lucas capítulo 6, versículo 3, 16. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, quem chamou Jesus, escolheu 12 deles, a quem também chamou de apóstolos. Então, todos eram apóstolos. Deu para entender isso? O programa é Deus em Sua Vida, com 15, 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Então, eles acompanharam Jesus, no plural, durante o seu ministério, e foram chamados para proclamar o evangelho ao mundo, segundo a tradição. Só João morreu de causas naturais. Olha que coisa forte. Só João morreu de causas naturais. Os restos tudo morreram esquartejado, cortado, furado. Irmão, uma barbárie. Agora, o que significa apóstolo? Para você que está me ligado comigo. Apóstolo significa enviado. Tá? Apóstolo significa enviado. Os apóstolos foram 12 pessoas, bem claro, reafirmando, 12 apóstolos, que acompanharam Jesus e tinham intimidade com ele. Jesus deu treino especial aos apóstolos para anunciar o evangelho e fundar a sua igreja. Irmão, depois do Pentecostes, eles se tornaram os líderes da igreja primitiva, ensinando o que tinha aprendido com Jesus e criando o quê? Uma base sólida para o crescimento da igreja. Eles viajaram para outras terras e fundaram igrejas em muitos lugares, através do seu testemunho sobre Jesus e de grandes milagres. Muita da informação dos evangelhos provavelmente foi fornecida pelos apóstolos. Então, ali, os apóstolos andavam com Jesus, eles começaram a dizer como era Jesus, e ali foi nascido, né, os livros dos evangelhos, principalmente os 4 livros. Mateus, Marcos,
Lucas e João. Então, irmão, houve outros apóstolos? Sim, claro que houve. Houve mais apóstolos? Claro que houve. Depois que Judas Iscariote traiu Jesus e cometeu suicídio, escuta essa. Os outros apóstolos lançaram sortes para escolher uma pessoa para tomar o seu lugar. O que é lançar sorte? É jogo. Não é verdade? Então, tudo aquilo que eu lanço sorte, eu boto num papelzinho, eu boto numas bolinhas, não sei. E lanço, é sorte, é jogo. Aí você fala, mas jogo não é proibido? Jogo, sim. Peraí, calma. Vai pegar. Depende do jogo. Aqui fala bem claro. Depois que Judas se suicidou, outros apóstolos lançaram sorte, os outros que estavam, para escolher uma pessoa para tomar o seu lugar. Aqui não foi Deus que determinou, olha só, você vai fazer isso aqui. Não, coloca fulano, não. Os apóstolos lançaram sorte. Então, a pessoa escolhida foi quem? Matias, que também tinha acompanhado Jesus durante todo o seu ministério. Então, Matias, ele já tinha acompanhado Jesus, só que ele não estava no meio dos 12. Mas aí, quando lançaram a sorte, caiu em quem? Em Matias. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 26, diz assim: então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 12 apóstolos. Então, irmão, Paulo também foi considerado um apóstolo. Escuta só. Paulo também foi considerado um apóstolo. Se você vê aqui, quando eu falo o nome dos 12 apóstolos, né? Aqui fala Simão, chamado Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, também chamado Judas, Simão, o Zelote e Judas Iscariote. Aqui não fala na primeira escolha do apóstolo Paulo. Deu para entender isso aqui? Não fala, porque ele não estava. Agora, o que é o apóstolo? É o que eu falei, apóstolo significa enviado. Agora, o que houve com os outros apóstolos? Deixa eu falar uma coisa para você. Houve mais apóstolos depois que Judas Iscariote traiu Jesus e cometeu suicídio. Os outros apóstolos, irmão, lançaram sorte para escolher o quê? Mais uma pessoa para completar os 12. E ali foi escolhido Matias. Mas Paulo também foi considerado um apóstolo. Ele não acompanhou o ministério de Jesus. Escuta essa. Paulo não acompanhou o ministério de Jesus, mas ouviu e o viu glorificado em uma visão depois que ressuscitou. Escuta essa. Paulo, o acontecimento dele já foi depois. Paulo também ele foi considerado um apóstolo. Por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Ele não acompanhou Jesus. Aprenda isso. Apóstolo Paulo, ele não acompanhou o ministério de Jesus, mas viu glorificado em uma visão depois que ressuscitou. Então, ele que se converteu e pregou o evangelho a muitos gentios. Seu trabalho foi reconhecido como o trabalho de um apóstolo. Aprenda isso. Vem para mim dizer uma coisa para você. Tem muitas pessoas que não sabem, pensam que o apóstolo Paulo ele andou com Jesus. Ele não andou com Jesus. Apóstolo Paulo, na visão, Jesus apareceu para ele. Deu para entender? Vou falar bem claro, para você entender. Paulo ele foi considerado apóstolo, mas ele não acompanhou Jesus no ministério, mas o viu glorificado em uma visão depois de ressuscitou. Então ele se converteu e pregou o evangelho a muito gentil. O seu trabalho ele foi reconhecido como o trabalho de um apóstolo, porque ele fazia as mesmas coisas que o apóstolo de Jesus que estava com ele fazia. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 14, diz assim: ouvindo isso, os apóstolos o apóstolo Barnabé já é outro que não está lá em cima, e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando.
Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia também lista Barnabé, Andrônico e Junias como apóstolos. Então, 3 pessoas aqui, aliás 4, apóstolo Paulo, Barnabé, Andrônico e Junias, como apóstolos. Aqui em Romanos, capítulo 16, diz assim: Andrônico e Junias, meus entes que estiveram na prisão comigo, Paulo falando, estava entre os apóstolos e também a mim. Provavelmente, irmão, foram pessoas que aprenderam de Jesus ou dos primeiros apóstolos e que espalharam o evangelho com a mesma autoridade. Ainda há apóstolo hoje. Deixa eu falar uma coisa para você, o seguinte. O título de apóstolo deixou de ser usado, né? Agora, o que é usado? É pastor. Não é verdade? O título de apóstolo deixou de ser usado por estar o que? Ligado geralmente a pessoas que viram Jesus quando estava aqui na terra. Mas Paulo não viu Jesus na terra. Barnabé não viu Jesus na terra. Junias também não viu Jesus na terra. É enviado por Jesus para anunciar o evangelho às pessoas à sua volta. Todos. Então, quem obedece a esse mandamento, aprenda isso, segue nos passos dos apóstolos, que deram tudo para que muitas pessoas reconhecessem Jesus. Então, não foi diferente. Paulo, ele não foi, Jesus não designou ele apóstolo. Amém? Jesus reuniu os 12, designou os 12 apóstolos, mas Paulo não, porque Paulo não andava com Jesus. Deu para entender? Paulo era inimigo de Jesus. Perseguia o povo de Jesus. Escuta essa para você entender. Para você entender. Então, como Paulo, ele, quando se converteu a Jesus e começou a fazer as mesmas coisas que os apóstolos faziam, ele foi considerado apóstolo. Vem comigo. Por isso que a Bíblia fala, quem obedece a esse mandamento segue nos passos dos apóstolos, que deram tudo para que muitas pessoas conhecessem Jesus, é considerado apóstolo. Deu para entender agora? Eu quero que você entenda isso. O título de apóstolo deixou de ser usado por estar ligado geralmente a pessoas que viram Jesus quando estavam aqui na terra. Mas isso é coisa do homem. O homem que deixou isso. Espera aí, olha, vamos colocar que apóstolo é aquele que andou com Jesus. E aí, mas Paulo não andou com Jesus? Não andou com Jesus. Deu para entender isso? Nem Paulo andou com Jesus, nem Barnabé andou com Jesus, nem Andrônico andou com Jesus, nem Junias andou com Jesus. Mas foram considerados apóstolos, porque faziam as mesmas coisas. Então a mesma coisa quer dizer que é para você. Então a falta de sabedoria e de conhecimento é muito grande. O título de apóstolo ele deixou de ser usado, preste atenção, por estar ligado geralmente a pessoas que viram Jesus quando estavam aqui na terra. Mas todo cristão, aprende isso, é enviado por Jesus para anunciar o evangelho às pessoas a toda a sua volta. Quem obedece esse mandamento segue nos passos dos apóstolos, que deram tudo para que tenha muitas pessoas conhecessem a Jesus. Amém? Que terminou o nosso programa. É por isso que eu digo, para que serve o seu tempo? Se você não tem 20 minutos para ouvir Deus falar na sua vida. Amém? Meu amigo Tadeu Paiva, da Rádio Fé e Esperança. Meu amigo Antônio Silva, da Rádio Elite Gospel. Elite Gospel. Uma das melhores rádios do Brasil. Você acessa e você ouve testemunho, louvores, palavras, 24 horas no ar. Amém? Então eu quero orar por você, pela sua vida, para que você possa receber as bênçãos do alto céus. Amém? Ó Deus amado, obrigado, ó Deus, por mais um dia chamado hoje, no qual tem nos dado. Por essa palavra, Senhor, que nos trouxeste para que os corações possam ser adentrados e ter conhecimento hoje falando do apóstolo, porque o apóstolo vai dar sabedoria e conhecimento a esse povo.
Desperta, Senhor, a vontade de conhecer a Tua palavra, para que o Satanás não venha enganar com palavras vãs. Ó Pai, abençoa o vizinho da esquerda, de trás, de frente, dá conhecimento, dá sabedoria. Meu Pai amado, Pai querido, abençoa minha casa, minha família, meus filhos, todos que estão ouvindo o programa da Rádio Gospel 1000, o programa é Deus em sua vida, e que você possa receber as bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amados irmãos, amanhã, se assim Deus permitir, às 8 horas da manhã estaremos ao vivo com o programa é Deus em sua vida. E não esquece, estarei na Igreja do Deus Vivo, Bispo Renan Santo, lá em Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. 15 horas da tarde, eu conto com você. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida cada vez mais. Um abraço ao pastor Sebastião Silva, meu pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Wanda e pastor Leonardelli, e todos que estão sempre ouvindo o programa. Um abraço a todo o povo da Paraíba, de Rio Tinto, Bom Aguape, enfim, que você possa receber as bênçãos de Deus. E não esqueça de adorar o Senhor, seu Deus. Não esqueça de glorificar o Senhor Deus, porque toda a honra e toda a glória é só para Ele. Amém? E não esquece, visita nosso canal, é de Deus, vai lá e visita, é de Deus. Adorador é de Deus, cantor é de Deus, Rádio Gospel 1000, você vai encontrar, tá bom? Um abraço. É de Deus a sua casa, é de Deus a sua vida, é de Deus os seus projetos, é de Deus o seu ministério. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todos sempre. Se você crê, você diga amém. É de Deus. Um abraço.